A arte. A arte é a expressão dos sentimentos captados pelos sentidos. O artista crê no seu contexto. Puxa e repuxa as linhas, as formas e os volumes e se perde na profundidade das coisas. Eu olho para a galera que está há muito tempo lutando pela literatura em Guarulhos e eu percebo que é nadar contra a maré, assim, né? Existia um vazio na cidade. Era a tal cidade dormitório, né? Mas tem coletivos aí que tem trabalho internacional, fazem exposição internacional e não aparecem na cultura da cidade, não aparece. A literatura da cidade que tem uma história e que deveria ser respeitada, porque respeitada pelo público nós somos, não somos respeitados por governos. De política pública, efetivamente, nós não temos nada. Porque nós somos escritores e queremos ser publicados. E para conseguir fazer isso, a gente depende das nossas próprias pernas e de uma rede de apoios que faz parte também desse circuito alternativo. Não tem dinheiro para a cultura, não tem nada para quem trabalha com livros e com a cultura e com a educação. O encantado da poesia no cinema penetrou. A produção desse alinhavo logo pois representou que pela escrita e o papel, em prosa, conto e cordel, artistas simples se apresentam. Por seus trabalhos bonitos e seus autênticos escritos, a arte da cidade alimentam. Alimentam e sustentam com caneta e papel. Viva os escritores guarulhenses, vos oferece esse menestrel, uma homenagem simplória e linhas improvisadas de um cordel. De início, assim, a gente não sabia sequer onde publicar, o que fazer, tal, né? E aí eu me lembro, assim, que depois de alguns anos escrevendo e com muita vergonha de mostrar o que eu escrevia, né? Você conta para uma pessoa, conta para outra, aí alguém me falou assim, olha, a Folha Metropolitana costuma publicar um caderno de poemas aos domingos, tal, por que você não vai lá? Existiu a necessidade de conhecer os outros poetas. E na época eu namorava um poeta também, Valdeli. Cheguei para ele e falei, olha, eu vou lá na Folha Metropolitana porque eu acho legal a gente fazer um encontro para a gente conhecer as pessoas que estavam aí. Fui até lá tal, e falaram, olha, você precisa conversar com o senhor Castelo, né? Eu falei, putz, né? Você imagina um garoto, 18 anos, tal, né? Vou conversar com o senhor Castelo, né? Aí eu cheguei assim, né, à Folha Metropolitana, tal, o sujeito mais humildezinho que eu vi lá, falei, é para esse que eu vou perguntar, né, tal. Falei, por favor, eu queria falar com o senhor Castelo. Ele, sou eu. Comecei a trabalhar na Folha Metropolitana, lá em Santo André, que a ideia era fazer uma rede de jornais em toda a região metropolitana. Lá faliu, o nosso, que era editor lá, veio para cá e me trouxe. E aqui eu era editor de política. Mas eu fazia um caderno literário, chamado Folha Literária, e fazia uma coluna semanal, coluna da música sertaneja. Foi a partir daí, né, que nós começamos esse movimento da poesia na cidade, mas efetivamente convocamos uma reunião, um encontro. Aí nós ficamos sabendo que estavam acontecendo encontros também na Matriz, que era o Edinaldo e o Castelo que estavam fazendo, e outros poetas. E aí junto estava surgindo também um outro movimento chamado AMAC, né, que era relativo só à arte e cultura, e teve a junção desses dois grupos de literatura, e a partir daí surgiu o Letra Viva, né, em 1980. Então, olha, o Letra Viva, né, era um movimento assim, muito aberto, muito espontâneo. Todo mês a gente se soltava um recital, todo mês. Às vezes ia 4, 5 pessoas, às vezes ia 10, então era a biblioteca municipal. E assim foi crescendo o movimento. O nosso sarau acontecia às 4 horas da tarde, no domingo. A biblioteca lotava. Tinha gente que ficava do lado de fora de tanta gente que frequentava o Letra Viva.
só lia poesias do Castelo. Eu tinha aquela coisa de revolucionária, e ele tinha isso na poesia dele, né? Todos os militares, todo mundo era de esquerda. Então, as poesias eram tudo rebelde, poesia tudo revolucionária. E o Letra Viva, ele não era um segmento, dizer assim, eram só universitários, era uma mescla, era uma mistura. Então a gente tinha desde o pedreiro, a dona de casa, ao professor, sabe? Era uma mistura, assim. Não foram os poetas que desistiram, foi a política da cidade que acabou com esse movimento. As pessoas falam, o Letra Viva morreu? Eu falo, não, o Letra Viva deu frutos, ele não morreu. Cada um foi indo buscando seu espaço, porque a roda gira, a vida gira, né? Comecei a fazer um trabalho solo nesse sentido, né, de começar a frequentar, a visitar escolas e fazer um trabalho assim de formação de leitor, né? Porque se a gente quer, e eu acho que a poesia tem todo o potencial para isso, né? A poesia, ela nasceu popular e ela deveria ser popular até hoje. Eu não sei por que ela virou uma coisa assim de intelectuais, uma coisa distante, não é isso, né? Então, se a gente quer popularizar a poesia, né, torná-la popular novamente e fazer com que as pessoas entendam, leiam e gostem de poesia, a gente precisa se aproximar. É bom dormir com o trem em movimento. Os pensamentos vão, virando sonhos vão, de um vagão a outro vão, multiplicando imagens vão, cenários se locomovendo vão, paisagens passadas vão, tingindo as ilusões vão, tangendo os trilhos. Tudo que eu quis ser na infância e não fui. São rostos que se aglomeram na próxima estação. Futuros antigos, velhos, de novo amigos. Tudo que de mim traziam em vão. Sei que nada foi. Falar sobre a antropoesia, basicamente fala sobre encontros. A gente teve um momento basicamente em 1992, daí pra frente, em que tudo que alguns garotos, por torno de 18 anos, entre 18 e 22 era o limite de idade para entrar na antropoesia, conseguiram juntar as coleções pessoais, as informações que tinham, e daí começar a produzir, ou a tentar produzir na cidade. A gente queria falar alguma coisa que não estava sendo dita, não ser diferente, original, só falar o que faltava na nossa concepção. Aí nós fizemos uma semana de arte na Biblioteca Monteiro Lobato, uma semana inteira de arte, com arte visual, teatro, desenhos ao vivo ali, a galera fazendo. E a partir daí teve uma efervescência muito grande, né? E aqui parece um pouco pretensão, se você fala de realismo, de poesia concreta, de geração beat e poesia russa de vanguarda, ninguém juntou isso no mesmo grupo. E para fazer isso junto, querendo fazer, por exemplo, fazer uma adaptação de Oswald de Andrade pro teatro, pensando que era cinema, dá muito caos. Houve uma diretora chamada Maria Cláudia Fernandes, que ela assumiu a Biblioteca Municipal Monteiro Lobato como diretora, né? A Maria Cláudia, na época, ela quis fazer algo bem democrático, tal, chamou os artistas da cidade, no caso, né, o pessoal ligado à literatura, e perguntou o que a gente achava que faltava, o que poderia ser feito e tal. Então, o Palavra em Prisma foi um projeto idealizado pela Secretaria de Cultura da cidade, e quem encabeçava esse projeto era o César Magalhães Borges, que abriu um grande leque de escritores, né, de assuntos, né, porque tinha poema visual, tinha poesia escrita. Mas ao invés de dar um prêmio, uma medalha, tal, o que nós achávamos que todo autor queria era ser publicado, né? Então o que nós fizemos? Né? Nós organizamos as publicações, né, da Palavra em Prisma em livros, e cada autor então ele podia levar um número X de exemplares, né, para distribuir, para vender, para fazer, enfim, o que ele quisesse, né? Mas a grande coisa era o que ele tinha a sua obra publicada a partir de então. Que eu acho que aí esse é o grande barato desse projeto, né, que deveria ter continuado, de abrir essa porta para quem não tem, né? Às vezes você não tem material para escrever um livro todo sozinho, né? Ou às vezes você não tem coragem de publicar isso,
E esse tipo de projeto te abre uma porta, né? Porque te dá uma coragem. Foi ali que surgiu vários escritores, né? Aí veio também Palavra em Prisma de contos e crônica, veio de teatro. Eu não vou lembrar bem, mas acho que foram 7 números, se eu não me engano. Desses, eu participei de 4. Aí vem onde tudo se mistura, porque 2 foram com capa, né, com a capa, e 2 foi com trabalho mesmo. Hoje, e sempre foi assim, quem tem dinheiro faz acontecer, no final. Mas se você não tem dinheiro e tem realmente vontade de publicar por uma empresa, né, por uma editora que vai fazer uma boa distribuição do seu livro, ainda hoje é bastante complexo. Então uma cidade que é a segunda maior do estado, a nona economia do país, que arrecada mais de 4 bilhões de reais e não tem nenhum tipo de atividade, não só de cultura, mas também de literatura, que agracia essas pessoas que fazem os seus trabalhos acontecerem, sem apoio nenhum. O meu livro, ele traz histórias de mulheres que não são conhecidas nas grandes televisões, são mulheres simples, que como jornalista eu tive a oportunidade de conhecer e retratar. Mulheres que passaram por situações adversas na vida. As mulheres e a população negra, indígena, quilombola, eles não tiveram um espaço na história, na historiografia brasileira, para contarem as suas versões. Então, pode até parecer meio presunçoso, mas eu acreditei que o meu livro pudesse dar mais espaço para essas pessoas. Eu investi naquela linha que eu realmente gostava muito, no gênero que eu gostava muito, que é um romance policial. Aí nasceu o Doce Perseguição, né, que era um desafio para mim. Eu queria fazer algo que tivesse que levar o leitor até o finalzinho do livro, né, aqueles bem clássicos, né? O finalzinho do livro para descobrir se o assassino que estava no começo era mesmo o assassino que ele desconfiava, é mesmo o assassino ou não. O meu livro Cangalha e Escangalhada, né, pela editora independente, né, a Gerúndio Edições, né, que era do Eugênio Assano, né, que infelizmente foi embora antes do combinado. Mas outra coisa que foi muito importante foi ser editora nessa cidade, né, ela publicou vários autores da cidade de Guarulhos. Eu acho que nem a prefeitura, a Secretaria de Educação, conhece que nós temos uma gama enorme de escritores e literatura pulsante. Então, pensando nisso, às vezes eu era convidado para algumas cidades, e cidades menores tinham prêmios, Guarulhos não. Então, o que eu fiz como escritor? Vou pensar num prêmio de literatura, vou realizar, porque os escritores esperam muito por isso. Então, por isso que eu fico feliz com o prêmio, além, obviamente, de eu alcançar outras pessoas. As mulheres nesse livro, elas chegam a mais pessoas, porque o prêmio te traz um pouco mais de visibilidade, e visibilidade para o livro. A poesia não é feita, a poesia é fato, é coisa que aparece, a poesia é percebida. Não existe poeta, existe percepção da poesia, e quem diz que faz ainda não percebeu a percepção. Mário, 30 anos, guarulhense, descendente de paraibanos do sertão, né? Minha profissão é de tudo um pouco. Tenho formação, mas não exerço função na área. Sou servente pedreiro, borracheiro, o que tiver a gente trabalha. O negócio é trabalhar. E de vez em quando escrevo uns versinhos por aí, né? Quando eu comecei a escrever, eu era adolescente ainda, muito na pegada de fazer música. Alguma coisa ligada à poesia de cordel, a poesia que tem a ver com a questão da minha família, de uma cultura nordestina, né? Ligada aos violeiros e tal. Foi esse tipo de poesia que eu aprendi a escrever, uma linguagem simples, uma linguagem popular, né? E posteriormente comecei a conhecer os autores, o Drummond, o Fernando Pessoa, o Leminski, o Manuel Bandeira, etc. E isso foi o que depois me abriu os olhos para entender que o que eu estava fazendo era poesia.
E essa questão da poesia de cordel, ao mesmo tempo que ela é simples, ela é bem rigorosa na questão de métrica. Se você não segue, você não consegue escrever, você não consegue finalizar, porque é um tipo de poesia ligada a uma música, uma sonoridade. Suponhamos que você quebra um verso, é como se desafinasse uma nota. Um coletivo de cinema está agora filmando artistas em toda a cidade e uma película criando, poetas em toda atividade, em aguda produtividade, fazendo da cidade um mar de poesia. Várias linguagens e temas, romances, crônicas, poemas estarão nesse filme em harmonia. É a proposta de brincar com fotografias em palavras. Então, seria como se você visse uma coisa na rua que te interessa e que tem um valor de reflexão ou de compreensão do mundo em algum sentido, mas que não parece que é isso. Por exemplo, um jogo de futebol, que um dia eu estava andando na rua e vi, em que tinha um grupo ali de meninos e 2 meninas jogando, só que as meninas jogavam muito melhor do que os meninos. E elas deixavam os caras no chinelo mesmo, faziam gols e tal. E eu vi que isso tinha um certo elemento transgressor. Então por isso que são rabiscos surrados. São pedacinhos de realidade, recortezinhos de realidade, que só pela descrição já emanam poesia. O Slam é uma batalha de poesias, é um formato que foi criado lá nos Estados Unidos, que eles queriam trazer essa coisa do jogo, de ter notas, para poder fazer jovens se interessarem a ir para eventos de poesia de novo. É um poço de bondade, e é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Não joga! O Brasil é o país onde mais se matam gays, lésbicas, bissexuais e transexuais. Maldita, gente! Fala pra ti que eu sou maldita, que eu sou boa de apanhar, que eu sou boa de cuspir. Mas eu quero ver você aguentar um dia no meu corpo. Eu quero ver você aguentar os tapas que eu levo todo dia sobre preconceito. Seja ele verbal ou físico. Se você vivesse no meu corpo pelo menos um dia, você ia me chamar de bendita, gente. Então, quando a gente fala de slam, a gente fala de poesia marginal, de dar voz mesmo pra quebrada, pro moleque da periferia. Então, você vem... Todo mundo a gente recebe aqui, pode vir um morador de rua, a tia da pamonha. O que é mais louco é que o movimento ele é grandioso no mundo, no Brasil. Em São Paulo aumentou de 18 slams para 45, só que a galera de Guarulhos não tem nem dinheiro para chegar em São Paulo. O busão é caro, então a galera tá aqui, ilhada, à margem. Guarulhos já tá à margem de São Paulo. Então a poesia, Guarulhos inteiro já é um berço de poesia marginal. Tá rolando mais do que a gente esperava. Desde o primeiro tá cheio e às vezes a gente olha, parece que não vai vir, chega uma multidão. E tá, tanto que o Pocket Show nosso hoje, a Voz da Quebrada, é uma molecada que tá na escola ainda e eles viram um vídeo lá no YouTube, descobriram que tinha o slam, começaram a vir e montaram um grupo cultural. É precário, mas de transporte público eu me desloco, é público e tem tarifa, por isso que eu não voto. Eu sei que ninguém quer pagar passagem, nem ter passagem por usar uma micha, ninguém aceita o aumento das tarifas. Hipocrisia todo dia, travestida de democracia, eles não aceitam a opinião da maioria. A gente faz, a galera tá falando, a gente entende o que tá falando e eles estão falando com o coração. Pra mim isso é a poesia, não sei se quanto à literatura, a gente não tá produzindo livro, a gente tá fazendo transmissão falada. É transmissão de conhecimento, é o jeito mais primitivo, é o que o humano faz desde que é humano. E eu acho que essa é a maior importância, porque às vezes o pessoal não vai poder escrever um livro, não vai poder fazer um texto, não vai poder chegar na Academia Guarulhense de Letras, nem sabe que tem, nem sabe o que os caras estão fazendo e eles não sabem o que a gente está fazendo. Eu nunca me afinei demais com a academia, essa é a grande verdade, né? Assim, eu me lembro que alguns amigos tinham entrado recentemente e ficaram fazendo aquela campanha, poxa César, você precisa estar lá dentro, você precisa estar lá dentro e tal. E eu ficava meio assim porque eu não me sentia afinado com aquele mundo mesmo, né? Academia em qualquer lugar do mundo. A academia não é uma coisa pouca, a academia é uma elite, eu costumo ver, apesar de que eu sou da academia, respeito muito, gosto do pessoal da, mas a academia é uma reunião de velho, né? Isso sem contar o quê? Né? Que uma academia ela deveria ser assim, né? Um celeiro de escritores, né? E ter então o quê? Né? O melhor da literatura
da cidade representado ali na academia. E não é isso que se via e nem que se vê, né? Você vê que tem gente que está lá dentro porque o cara é da alta sociedade guarulhense, porque ele pertence ao Rotary, porque pertence ao Lions, não sei o que lá. Mas se você buscar lá no começo da história da primeira academia de letras, que foi em São Paulo, né? Ali era uma forma de falar de livros, né? De aproximar escritores de outros escritores. Né? Foi 2010. Eu assumi a presidência da academia. Para mim foi assim uma coisa muito importante e muito difícil ao mesmo tempo. Por quê? Existe uma resistência da mulher estar no poder ou da mulher ter, vamos supor, presidente da Academia Guarulhense de Letras. Depois de 31 anos, né, eu fui a primeira mulher a assumir a academia. Eu sentia que a GL tinha que abrir as portas, né? Eu começar a ir para as faculdades e conseguimos fazer isso. Tivemos banquete literário aqui nesse espaço, convidamos as pessoas, participamos do Abril Literário pela educação, fizemos sarau. Dessa parte eu acho que a gente conseguiu ampliar, né? A academia saiu um pouco aqui das reuniões e foi para a rua fazer esse trabalho. Onde que tá os escritores? Onde que tá a literatura? Daí surge essa ideia de fazer um encontro, né? De pegar esse povo que tem essa loucura de escrever e essa loucura de gostar, de ler e colocar no mesmo lugar e ver o que dá, né? Experimentar mesmo, ver o que dá. Esses espaços, eles são necessários, eles precisam surgir cada vez mais. E acho que o PEL, o Plano Experimental de Escritores, cumpriu esse papel. A gente colocou aqui os escritores para conversar um com o outro, com um lugar aberto onde as pessoas podiam vir aqui e enxergar esses escritores, conversando. Como que é esse ser, né? Como é esse ser escritor? Do que é que vive o escritor? Só daquilo que ele concebe, só daquilo que ele cria? Não. Ele vai viver, ele vai se alimentar da leitura das pessoas. Você está enxergando o mundo através das suas angústias, das suas felicidades. Você tem que escrever aquilo. Para quê? Para que uma pessoa que pense igual você, que esteja olhando o mundo igual você, te ache. E ela saiba o seguinte, que ela não está sozinha no mundo. Ele vai poder expressar aquilo que sente, que já é uma coisa histórica da humanidade. A arte rupestre era uma grande biblioteca. Né? Entrava-se em cavernas, você via por meio de gravuras histórias. Tinha histórias contadas naquela parede. Meu poeta, diga então, qual a dor posso pegar? A de viver sem escrever ou a de viver sem amar? Deri Nascimento, que Deus o receba lá no reino do céu.